Boa tarde, gente. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, não é? Todos gozando de saúde. Nós, não é, vamos finalizar, como já finalizamos, né, a primeira unidade, mas eu gostaria de primeiro fazer um levantamento desses últimos textos que eu deixei com vocês. Tanto o desafio de produzir de forma sustentável, como mudança climática e impacto sobre a agricultura, tá? E, por fim, o terceiro texto, que nos fala do agronegócio responsável, tá certo? E aí eu gostaria que vocês pudessem, ter lido cada um deles como complementação para o entendimento do conteúdo, tá certo? E depois tanto tirar os elementos principais, de cada um deles que vocês acharam que são importantes, como manifestar, comentar sobre esses elementos, descer comentários de tudo que vocês levantaram que são elementos importantes dentro desses três textos, e poderia reuni-los, num só texto, reuni-los formando um só texto e com algumas conclusões, da parte de vocês, que seria como se fosse uma resenha crítica, tá certo? É uma resenha crítica. E aí vocês manifestam. Nesse primeiro texto eu gostaria de enfatizar para vocês, já que a gente não trabalhou em sala de aula isso, não deu tempo, só fizemos o primeiro questionário, foi o que a gente discutiu na sala de aula, discutimos também o estudo de caso do Banco Real, e hoje eu gostaria de falar sobre o primeiro texto, que é o desafio de produzir de forma sustentável. Eu lendo o texto e refletindo sobre ele, ele enfatiza que até 2050 a população mundial crescerá em torno de mais de 30%. Hoje temos uma população mundial, segundo o levantamento da ONU, 2020, 7,6 bilhões de habitantes. Em 2030, deverá subir para 8,6 bilhões de habitantes. Logo, a gente vai precisar de quê? De mais alimentos, de mais energia, de mais água, Tudo isso será mais necessário para essa população, que aumentará, de tamanho, de quantidade de pessoas. Dessa maneira, esse agronegócio, tem crescido em termos de sua produtividade, em função de quê? Da inovação e da tecnologia, inovação em tecnologia, podemos dizer. Isso aí tem crescido, significativamente. É isso que o texto está dizendo. Então, hoje o Brasil tornou-se um dos 3 maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários do mundo. Segundo o autor, ele diz também, no texto, que o Brasil se mostra dentro de uma performance de crescimento produtivo, sem expandir mais o uso de terras. Então, ele pode tanto crescer nesse aspecto, sem mais ocupar tantas áreas a mais do território. Então, o grande desafio brasileiro da sua agricultura é produzir de forma sustentável, Ou seja, produção de alimentos saudáveis, com alta produtividade, viabilidade econômica, que sejam viáveis economicamente, e uma conservação ambiental, e além disso a responsabilidade social. Hoje mesmo eu estava ouvindo que continua a explorar mão de obra escrava, que a exploração de mão de obra escrava é colocar as pessoas sem condições de trabalho, é considerado mão de obra escrava,
explorar, por exemplo, em termos de salário, não é? Ou seja, o pagamento não correspondente com a atividade que o sujeito desenvolve, não é? E, além disso, tá certo? Submetê-lo a atividades que não sejam, que possam trazer, vamos dizer assim, benefícios, aliás, malefícios, desculpe, à saúde. Né? Isso tudo pode ser considerado como trabalho escravo e hoje estava acontecendo isso no Brasil, né? Descobriram numa determinada área, não lembro qual, e eles estavam justamente apreendendo essas pessoas. Lembra, quer dizer que continua, né, esse aspecto social que a gente já falou. Lembrando o conceito de cadeia produtiva, o conceito de responsabilidade socioambiental deverá perpassar por toda ela. Né? A gente já falou isso também da questão, tudo está nesse texto, né? Da cadeia produtiva. Então eu tenho que, né, digamos assim, tanto produzir, né? Eu vou buscar o quê? Matéria-prima, tá certo? Dessa matéria-prima eu vou precisar, não é? Dessa matéria-prima para produzir, não é? Meus bens ou serviços e os produtos, né? Junto à indústria, tá certo? Na indústria. E eu preciso também, tá certo? A partir dessa produção, eu poder, né, digamos assim, oferecer ao meu cliente um produto totalmente sustentável, não é? A partir de todos esses elementos. Eu acho que eu levantei aqui toda essa cadeia, né? Eu fiz no exercício, eu acho, anterior, que está aqui, que eu também vou corrigir de vocês, né? Que é o caso da indústria Guatacazes. E aí a gente, nessa cadeia, a gente tem o quê? As fontes de matéria-prima, o fornecedor que vai levar para a indústria, o fabricante, que é a indústria que vai fabricar, né? E essa indústria vai passar para o distribuidor e para o varejista, o produto final, até chegar a esse consumidor final. A gente já viu. Então, essas fontes têm que estar dentro de uma sustentabilidade. O fornecedor tem que praticar isso dentro dessa sustentabilidade também. O fabricante tem que usar meios, que é o que a gente vai estudar na próxima, na aula, hoje, na aula seguinte, tá certo? Eu vou depois fazer outro vídeo para vocês, só da aula sobre a responsabilidade dentro da produção, né? Da produção do negócio. Né? Então, esse fabricante, ele vai produzir sem também causar danos ao meio ambiente, nem ao solo, nem à água, né? e nem ao ar. Né? E vai distribuir, esses produtos vão chegar de forma ao distribuidor e ao varejista, que esses vão repassar para o consumidor final de forma também responsáveis. Não é? Então é isso que a gente vê, que a gente deve ver hoje. Essa responsabilidade socioambiental deverá perpassar por toda essa cadeia. Não é? Vertentes como legislação, que a produção se atrela, né? A moralidade e a legitimidade, investimentos públicos, né, e privados, as empresas com seus investimentos podem alavancar práticas adequadas, sustentáveis, que é o que está acontecendo. Né? A empresa hoje ela tem buscado, né, melhorar essas tecnologias, mas ainda não é suficiente. Né? Ela deve procurar de forma a não causar danos à natureza, né, nesse processo todo. Então, com novas tecnologias, a redução dos impactos socioambientais negativos, tá certo? E o quarto que ele cita aí no texto é a conscientização quanto aos problemas ambientais e sociais. E para isso deve iniciar sua conscientização desde a alta administração das empresas e perpassar por todos os níveis hierárquicos. Eu, inclusive, já falei, quando eu falei com vocês anteriormente, que ensinei outro item desses, né? A gente falou que isso tem que começar lá no alto escalão, né?
está lá no alto escalão para que as outras áreas venham se adequar dentro desse pensamento novo, né? Dentro dessa conscientização. Porque se você não conscientizar aqueles que dirigem a empresa, aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisões, né? Fica difícil, né? Você não vai poder começar pela base, né, da pirâmide hierárquica. Você vai ter que começar pelo ápice da pirâmide, tá certo? E ir seguindo a cadeia, até oferecer o produto final totalmente livre de ações negativas ao meio ambiente e às pessoas. Esse produto tem que ser, por exemplo, biodegradável. Esse produto não vai fazer mal posteriormente à natureza. Vai ter que ter, por exemplo, nas suas embalagens que seguem, vai ter que ter uma logística reversa, não é? Que a gente vai estudar também em produção, né? Na parte de produção, dessa responsabilidade na produção. Então, a resolução, ele mostra aí 4.327 do Banco Central do Brasil, quanto aos tomadores de créditos, elementos analisados, tal qual financeiro, social e ambiental, de forma integrada. Ele vai analisar, quando ele vai emprestar dinheiro para que ele possa desenvolver esse agronegócio, ele vai ver se ele está de acordo tanto com, não é, com a questão financeira, né, se ele tem condições de pagar o empréstimo. Ele tem que ver o aspecto social desse investimento que ele vai fazer no que tange, o que a empresa vai desenvolver, se realmente está dentro de uma responsabilidade social e ambiental, não é? Então, esses três elementos, quando ele analisa para dar o crédito, ele vai ter que analisá-los integradamente, levando em consideração também as diversas outras resoluções e código florestal das instituições financeiras. Ele vai olhar se ele está todo de acordo com esses códigos, com essas resoluções, não é, que justamente vão legislar acerca de ser uma coisa legal. Não é? Só concederão crédito agrícola em qualquer modalidade, caso seja respeitada as normas exigidas. Se não estiver dentro das normas exigidas, eles não liberam o crédito. Foi uma forma que eles encontraram para debelar esses males, não é, que vinha assolando, não é, a nossa responsabilidade socioambiental. Assim, relatórios econômicos financeiros, não é, torna a sustentabilidade, não é, e sua estratégia de negócios, não é, de forma que avance, não é, de uma forma sustentável. Isso vai avançar, mas de forma sustentável. Né? Esses são os primeiros elementos, não é, do primeiro texto, que eu gostaria de enfatizá-los. Não é? No outro texto, mudança climática e o impacto sobre a agricultura. Não é? Ele vai nos falar justamente, não é, irá nos falar sobre a questão climática, que pode afetar áreas de plantio. É outro problema que, apesar de você ter que respeitar todo esse ambiente, não é? Apesar de você saber que o agronegócio aí, não é? Ou a parte agropecuária é não é, um investimento que está dando certo dentro de uma sustentabilidade, a gente tem que ver também que o clima, muitas vezes, é um elemento que faz com que esse agronegócio não se desenvolva tanto como deveria, né? Fazendo uma ponte aí entre os dois textos. Pesquisas verificam que 80% do total da área plantada no país, como algodão, que a gente cultiva, né, exporta, arroz, que a gente cultiva, exporta, café, que nós cultivamos e exportamos, feijão, girassol, mandioca, milho, né, que essa produção serve para toda coisa, para fazer, digamos assim, cuscuz, né, aqueles elementos, né, a farinha para o cuscuz, a soja,
na questão de óleos, né, e de outros elementos, a própria cana-de-açúcar, né, que é utilizada para retirada do álcool. Então, se elevar essa temperatura do país em mais de 3 graus Celsius, né, outro dia eu estava aqui, a área de Pernambuco, né, ia ter uma temperatura em torno de 32 graus, né, chegou aos 32 graus. Fortaleza, por exemplo, estava em torno de 34 graus, se não me engano, né? Então, já aumentar em cima dos 32, mais 3 graus Celsius, havia perda, ele disse, haveria perda de 24% da sua área plantada. Quer dizer, ele plantou, né, ele plantou, não é, uma quantidade X e vai perder 24% dessa quantidade plantada, com exceção, não é, da cana-de-açúcar, não é, que ela, a gente pode ter alguns benefícios colhidos dela. Então, com o aumento da temperatura, podemos perder safra de grãos do Brasil. Outro estudo indica que estados como Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco terão redução na área de terras agricultuáveis. A mudança climática afetará mais o semiárido do Nordeste e esse fenômeno conduzirá a alta, né, migração. Então, as pessoas que estão lá nessa área do semiárido, nesses estados, né, não vão mais poder cultivar, né, o cultivo vai tornar improdutivo por conta da questão climática e eles vão passar, não é, a sair e migrar para outras áreas para ter outras formas de ganho para se manter, tá certo? Então, um ponto importante, apesar deles terem dito aqui nesse texto anterior que as tecnologias estão aumentando, né, que eles estão buscando dentro de uma tecnologia sustentável, né, esse autor aqui defende isso, embora o agronegócio tenha seus defeitos aí, né, dentro da realidade, a gente sabe, que eu quero que depois vocês vejam isso e manifestem na junção desses 3 textos, né? Mas não é necessário, tá certo, que se repense, né, esse agronegócio. Isso tudo, né, essa mudança climática se dá justamente pela forma como a gente está conduzindo todo esse processo do meio ambiente, tá certo? Então, se faz necessário, né? Se faz necessário, tá certo, que a gente reveja tudo isso aí. Não adianta só ter tecnologias, né, e não ter, né, o clima favorável. O terceiro texto vai falar do agronegócio responsável, né? Práticas sustentáveis para melhorar o manejo do solo, a conservação do meio ambiente. Esse terceiro texto vai falar isso, que eu já falei para vocês quando falei sobre a questão da sustentabilidade na área rural, né? Que a gente está vendo, terminando isso aí na questão dos exercícios, das atividades, vamos dizer assim, que eu passei para você, que esses 3 últimos para vocês, que eu passei esses 3 últimos textos para vocês fazerem, não precisa ser uma resenha de cada, vocês podem unir os 3 e fazer um único texto. Então, como disse anteriormente, práticas inadequadas ao solo tornam inviável para a recomposição. Sabe-se que a população cresce em progressão geométrica. Para produzir alimento e continuar a preservar o meio ambiente, não é o que eu retirei de importante desse texto, o solo, água, enfim, garantir a sobrevivência de quem? Das pessoas. Eu preciso disso, não é? Para produzir alimento e continuar a preservar o meio ambiente, o solo, a água, né? Enfim, garantir a sobrevivência das pessoas. Eu tenho que produzir, mas vou me utilizar do solo
vou me utilizar da água, não é? Enfim, do meio ambiente. Em contrapartida, precisamos alimentar uma população mundial que se encontra em torno de 7,6 bilhões de pessoas. Por isso, a manutenção do solo é fundamental para a sobrevivência das pessoas, enfim, do planeta, tá certo? Porque sem o solo eu não tenho condições de plantar, eu não tenho condições de plantar, eu não tenho condições de produzir alimento suficiente para, não é, continuar alimentar essas pessoas. E aí eles propõem, né, nesse texto, 10 práticas que eu já falei e algumas delas para vocês, não é? Quando falei na questão rural, sustentáveis na agricultura, não é? São elas a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Que a gente já viu essa integração. Eu posso, no momento, ter a minha lavoura, em contrapartida, no terreno vizinho, a pecuária, e em torno disso tudo a floresta, sem derrubar essa floresta que está em torno. Inclusive, isso vai me ajudar, né, a até refrescar mais a minha área que eu estou ali plantando, né? É como eu disse, essa condição climática aqui pode não acontecer em função da própria floresta, né? Descartes corretos de embalagens, né? Porque às vezes eles compram determinados elementos para utilizar na própria agricultura e não fazem esses descartes adequadamente, às vezes são até inseticidas, né, que vão auxiliar na questão do controle de pragas. E isso é deixado, fazendo com que o solo se danifique, né? Controle das queimadas, que eles costumam ainda fazer, principalmente na área, não é, da cana-de-açúcar. Eles ainda utilizam a queimada, não é, antes do corte da cana. Não é? Adubações verdes, não é? Química, orgânica e calagem. Não é? As adubações verdes, não é? Ou seja, eles adubam deixando o próprio matinho, né? Ou utilizam a própria química, ou utilizam, não é, as próprias fezes, por exemplo, do boi, da vaca, não é? Que torna até o produto mais, digamos assim, mais sustentável, né? O resultado dos orgânicos, que a gente chama tanto, né? Outro elemento que ele fala é o florestamento e reflorestamento. Está sempre deixando, como eu disse, a floresta e sempre reflorestando, né? Não deixando que fique áreas, né, sem reflorestamento, sempre recuperando as áreas que foram danificadas, né? Embora a gente saiba que o reflorestamento da área não conduz ao original, não é mais o que era antes, vai sempre ser diferente, mas é melhor reflorestar do que não reflorestar. Recuperações de pastagens, né? Às vezes eles têm pastagem para o gado, não é? Essas pastagens é importante que elas sejam recuperadas para o próprio gado quando existe a pecuária, para que ele próprio, né, vai fazer com que o solo, né, não seja tão danificado em termos de determinados elementos minerais, tá certo? Manejos integrados de pragas, né? Ou seja, às vezes você coloca um determinado inseto para combater outro inseto, não é? Eles podem fazer isso de forma natural, sem utilizar os agrotóxicos, né? Cordões de vegetação permanente, barreiras vivas ou faixas de retenção, eles colocam como se fossem sucos, né? Para que permaneça a água, não escoe tanto, haja retenção, deixando umedecida nessa área onde vai ser a plantação. Rotação de culturas, né? Ou seja, ele coloca uma cultura num determinado tempo, determinada espécie vegetal, depois ele troca, porque uma tira do solo determinados minerais, ou coloca, ou vem guardar aqueles outros minerais, e aí a outra vai precisar daqueles outros minerais que não foi
utilizado com a cultura anterior, e então ela faz essa rotação para ter sempre o solo adequado ao plantio, né? E o sistema, né, desse plantio, né, direto, tá certo? Que é aquele que você não vai arar, né? Você vai plantar diretamente a semente no solo, sem remoer a terra, tá certo? Então, o solo deve ser utilizado de modo a não haver perda para o mesmo, né? Ele deve preservar, não é? Para promover a cultura, ou seja, aqueles vegetais que ele está plantando, não é? Conservar as espécies nativas e conservar os vegetais, por sua vez, não é? Purifica o ar e diminui o calor, que a gente viu aqui nesse texto, não é? Que o calor tende a crescer, evitando altas temperaturas. Isso vai nos trazer benefícios, tá certo? Nessa questão da agricultura, da questão rural. Por que fazer tantas coisas? Porque às vezes você utiliza agrotóxico quando você precisa ter um plantio sustentável, não é? O melhor para eles, desses grandes plantios, é pegar um avião daquele e borrifar tudo aquilo, toda a plantação, para evitar pragas, não é? Aquilo não traz benefícios, né? Não traz benefícios. Ou você, por exemplo, utilizar uma quantidade de água muito grande, não é? Para a questão da agricultura, né? Um estrago de água muito grande. Isso também não vai ser bom, não é? Porque você vai acabar com os lençóis d'água, não é? Vai desviar cursos de rio, não é? Que aquilo, houve até desvio, né, do curso do Rio São Francisco, não é? Aqui próximo a gente, não é? E esse rio criou problemas, pelo que eu vejo. Eles assistiam uma reportagem aí na Globo, e ela mostra que o desvio do rio tem causado problemas, tá certo? Ao próprio rio, a questão dos peixes, não é? Começa a interferir nesse processo e até diminuir, não é? O fluxo das águas em determinados locais que antes tinham um fluxo mais adequado, não é? Então é isso aí, gente. Essa questão de preservar as florestas em torno das plantações, não é? Que a gente viu aqui que são importantes, não é? A gente não usar agrotóxicos, a gente utilizar a questão natural, né, de combater as pragas. Só que eles não têm paciência, trabalham com grandes áreas, né, e aí não tem, digamos assim, dedicação para fazer esses trabalhos que exigem talvez uma mão de obra mais específica, não é? Eles preferem utilizar as máquinas, né, utilizar as tecnologias para ter uma produção mais rápida, não é? E ter muito lucro, e aí não faz um trabalho perfeito, sustentável, tá certo? Então é isso aqui, vocês podem unir os três textos, como eu disse, num só, né, trazendo os elementos de um, não é? Cruzando esses elementos, né, que a gente viu aqui, para uma agricultura adequada, não é? Tanto na questão das práticas, né, como a questão climática que se apresenta hoje, e como os elementos que esse outro texto diz que tem coisas favoráveis, né, elementos favoráveis, vamos dizer assim, elementos favoráveis para que a gente tenha uma agricultura sustentável, de qualidade e com produtividade, tá certo? Então eu queria que vocês, no fim, manifestassem a opinião de vocês, tá certo? Dentro de uma lógica, claro. Então fica esse texto, não é? Esse texto que eu passei para vocês, né? Que vocês vão depois me entregar, é o último, né? Que vocês vão fazer dessa primeira unidade, e a anterior, né? O anterior, que fala sobre o caso das indústrias Guatacazes de papel celulose. E aí vocês veem, né? Foi um vazamento que houve, né?
dessa empresa, né, de 1,2 bilhões de litros de resíduo químico do reservatório da indústria Gataquase de papel e celulose. Aconteceu isso em 2003. Aí eu pergunto aqui, né? Vocês depois leem o texto e veem os detalhes aí do texto. E aí eu pergunto, o único agente da cadeia pode provocar oscilações negativas quando não é cumprido o papel socioambiental? Justifique sua resposta. Sim, é o que eu disse a vocês, né? Você tem a fonte, tem o fornecedor, tem o fabricante, tem o distribuidor e o varejo até chegar ao consumidor final. Então, toda essa cadeia tem que estar dentro de um processo de sustentabilidade. Se um não estiver, vai prejudicar. Então, para uma empresa fabricante de um produto final, quando, por exemplo, não especular acerca da sua matéria-prima, ser retirada de forma a não contribuir para a preservação do meio ambiente ou não cumprir com suas obrigações sociais, poderá causar nesse produto comprometimento no que tange a sua imagem. Basta apenas um desse para comprometer a cadeia, não é? Toda a cadeia, tá certo? Todo o produto final. Esse é o primeiro. O segundo, qual o resultado dos danos ecológicos causados pelo vazamento de resíduos, no caso da indústria Gataquases, né? Ela atuou nas margens dos rios atingidos, né? Mesmo um ano após, ainda eles levantaram isso, necessitando serem recuperados, não é? As culturas o que eles plantavam, né? Vamos dizer, sem se desenvolver pela grande alcalinidade que esses produtos desse vazamento causou ao solo, não é? Na questão do sódio, NaOH, que é a soda cáustica. Contaminação da água que abastecia as 39 cidades afluentes, que foi parar no rio, próximo aos rios Pomba e Paraíba do Sul. Resumindo, houve prejuízo ao ecossistema e à população ribeirinha, e com o abastecimento da água, não é, que teve que ser cortada para não usar essa água que estava contaminada. Não é? E o terceiro, a questão, fala, os resíduos vazados causados danos ao meio ambiente, sua repercussão deu-se a longo prazo, segundo a pesquisa do IBAMA. Que danos persistiram? Que decisões foram indicadas para que no futuro haja recuperação de tais danos? Né? Demonstrar uma nova postura. Né? Não, danos causados, desculpe, à terra, que ficou, como eu disse, alcalina, que eu já citei em cima, e não se pôde desenvolver culturas, plantios, trabalhos de limpeza e aragem, foram os que a empresa, não é, propôs, mas é necessário tempo para a recuperação do solo. O solo não se recupera assim facilmente, não é, de um dia para outro, vamos dizer assim. É preciso agora dar um tempo para a recuperação. É o caso ali de Brumadinho, né, que vai levar muito tempo para a recuperação, que ali foi um dano muito grande causado àquele meio ambiente. E aí o quarto, né, além das correções que foram tomadas em relação ao meio ambiente, que outras decisões foram importantes para a credibilidade de marca da empresa Guatacazes? Porque as empresas, elas estão preocupadas hoje com sua marca, não é? Então, quando acontece um desastre ecológico dessa natureza, compromete a imagem da empresa. E aí ela diante dessa imagem negativa, não é? Ela precisa criar agora uma nova imagem positiva. Ela precisa criar essa imagem positiva. Então, para isso, né, se faz necessário, não é, que ela crie planos, né, mesmo que não sejam naquela área, né, mas que seja próxima àquela área, tá certo? Crie esses planos, não é, de limpeza dos rios, das suas margens, essa coisa ela fez aragem do solo, não é? Doou cestas básicas, indenizações, reparo em cercas, né, que foram derrubadas, doação de sementes,
não é? E pode, como eu disse, fazer não só naquela área, mas começar a passar essa imagem mostrando os novos trabalhos e a nova preocupação com esse tema sustentável, né? Da sustentabilidade. Quinto, que outras ações você poderia dar sugestão à empresa Guatacasa ao caso, de acordo com o caso em questão, né? Mais ou menos isso aqui que eu quis dizer. Quinto, manter uma nova postura em relação à responsabilidade socioambiental, mostrando que se trata de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e, consequentemente, com as pessoas. Começar a adotar uma postura diferenciada em relação à postura anterior. Divulgação em mídia de procedimentos responsáveis quanto à preservação do meio ambiente, auxiliar no reflorestamento de áreas anteriormente exploradas, como manguezais, caatingas, florestas, etc. Então, ela começa a desenvolver novos planos para criar, não é, novas imagens, tá certo? Então, é isso que eu tinha para trabalhar com vocês nesse primeiro momento, tá certo? E aqui a gente encerra essa partezinha, tá certo? Da correção desses dois exercícios que foram ainda da primeira unidade e vamos em seguida, não é, quando vou iniciar outro vídeo que a gente vai falar, não é, sobre a questão da sustentabilidade no que tange à produção, não é, a produção da indústria.